Olá, eu sou Letícia Dias Moreira e estou fazendo a gravação do livro Como Flechas, Preparando e Protegendo os Filhos para um Propósito Divino, de Luciano e Kelly Subirá. Nós chegamos na metade do livro, capítulo 7, A Educação. Aproveita esse momento e envia para um pai ou para uma mãe que também estão precisando das instruções de Deus que aprendemos nesse livro. Parte 7. Parte da responsabilidade dos pais envolve a educação dos filhos. Ao utilizar o termo educação, referimos-nos àquele aspecto da criação dos filhos que diz respeito à transmissão de princípios e valores. De acordo com as Sagradas Escrituras, a educação da criança pode determinar o curso de toda a sua vida. Se o caminho correto for devidamente comunicado, tornar-se-á em veredas que nunca serão abandonadas, em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Obviamente, isso exalta a importância da educação paterna. Se o futuro de nossos filhos está em jogo, então não podemos, em absoluto, negligenciar a responsabilidade de instruí-los corretamente. A instrução paternal permite que os filhos trilhem o mesmo caminho da infância à velhice. Não se trata apenas do cumprimento de uma missão da qual os pais se orgulhem no final. Ela é, acima de tudo, para o bem dos próprios filhos. Quando há valores estabelecidos sobre o que é inegociável na educação dos filhos, também há um trilho estabelecido. Esse trilho será ajustado à medida que os pais amadurecem ou à medida que conhecem as Escrituras com mais profundidade. É importante que os filhos cresçam deslizando seguramente sobre esse trilho. Deve haver uma repetição dos mesmos princípios durante toda a jornada do crescimento da criança. A repetição segura, constante, é necessária para a absorção dos valores e definição do caminho. Provérbios, o livro da sabedoria, fala sobre isso repetidamente. Meu filho, que essas coisas não te afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. Provérbios 3, dos capítulos 21 ao 23. Meu filho, escute e aceite minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Provérbios, capítulo 4, versos de 10 a 13. O foco dessa transformação envolve todas as áreas da vida, tanto o aspecto espiritual quanto o natural. Ou seja, os pais devem promover o desenvolvimento integral dos filhos, devem orientá-los em cada aspecto da vida. O aspecto espiritual. Comecemos pelo aspecto espiritual. O Criador, através de Moisés, ordenou a todos os pais da nação de Israel que ensinassem a sua palavra aos próprios filhos. Tal ordenança refletia a importância que a educação espiritual teria, não somente naquela geração, como também nas vindouras. 2 pontos. Estas palavras que hoje lhe ordeno
estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas portas. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Vale enfatizar que a lei do Senhor, dada a Moisés, a que Deus se referiu acima, não era apenas espiritual. Não era apenas a escritura dos israelitas. Também era a constituição daquela nação. Eram leis que regiam o comportamento das esferas natural e espiritual. E o Criador espera que os pais comuniquem os valores que prepararão seus descendentes nas duas esferas. O mesmo conceito também é apresentado nos conselhos práticos que nos são oferecidos em Provérbios. Dessa vez, porém, a ordem é dada diretamente aos filhos e não aos pais. O propósito dessa ordenança é que os filhos ouçam a voz da instrução bíblica oferecida pelos pais. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são os caminhos da vida. Provérbios, capítulo 6, versículo de 20 a 23. Esse princípio nos é apresentado tanto na Antiga como na Nova Aliança. Assim como na lei de Moisés, a orientação neotestamentária indica a mesma responsabilidade paterna de criar os filhos no temor do Senhor. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, verso 4. Esse aspecto espiritual da educação dos filhos também poderia ser classificado como pastoreamento familiar. Quando Paulo escreve a respeito do padrão divino para os presbíteros, os responsáveis pelo governo da igreja local, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, ele destaca a importância de que serão estabelecidos nessa posição honrosa tenham filhos que apresentem um bom testemunho de vida cristã. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque a necessidade de filhos fiéis e com testemunho irrepreensível? Se não são os filhos que irão pastorear a igreja, que importância tem esse alto padrão espiritual em suas vidas? A resposta é encontrada na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Quando o apóstolo escreve acerca do reconhecimento dos bispos, ele esclarece que o candidato ao episcopado, antes de pastorear a vida de outros, deve principalmente pastorear sua própria casa. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5.
A orientação espiritual, definida pela comunicação dos valores das Escrituras, é de suma importância. Além de determinar o padrão do relacionamento dos filhos com Deus, afetará também o caráter e a capacidade de escolha deles ao longo da vida. Esse aspecto da educação não afeta apenas o aspecto devocional, mas todas as áreas da vida. Além das instruções verbais e do exemplo dos pais, entre parênteses, o que abordaremos em outro capítulo, vale destacar a importância de envolver os filhos nas práticas devocionais. A Bíblia relata que quando o apóstolo Paulo e a comitiva que com ele viajava chegaram a Tiro, enquanto o navio era descarregado, gastaram uma semana com os discípulos daquela localidade. Na ocasião da partida deles, lemos que todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Atos, capítulo 21, verso 5. Não cremos que essa informação esteja nas Escrituras por acidente. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Entre parênteses, Romanos 15, verso 4. Seguramente o Senhor queria que nós tomássemos conhecimento do exemplo dado por esses chefes de família. Dois pontos. Cada um com sua mulher e os seus filhos se ajoelharam para orar. Esses filhos não estavam lá para brincar ou fazer companhia a outras crianças na comitiva do apóstolo. Seus pais intencionalmente os levaram para praticar naquela reunião de oração. É imperativo que os pais orem com seus filhos, que os levem aos cultos e os treinem nas práticas devocionais. Isso também é parte da educação espiritual. Temos visto muitos pais que nunca enfatizaram os valores espirituais aos filhos, lamentando-se profundamente pelo resultado de sua negligência. Mas também temos testemunhado muitos pais que, ao olharem para a firmeza de fé dos filhos já criados, celebram com gratidão a certeza dos resultados eternos e o senso de missão cumprida. O aspecto natural. Os pais devem prover orientação no aspecto natural, tanto quanto no espiritual. Cada área da vida dos filhos deve ser impactada pelo ensino dos pais. A palavra de Deus apresenta questões naturais que não podem ser tratadas somente com princípios espirituais. Por exemplo, Paulo aconselha seu discípulo Timóteo a cuidar da alimentação. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo, capítulo 5, 23. Este é um conselho de ordem natural. É lógico que o apóstolo cria no poder de Deus para curar as enfermidades. Seu ministério foi fortemente marcado por curas e milagres. Contudo, isso não significa que conselhos práticos de ordem natural devem ser negligenciados. Não se lida com questões naturais apenas com princípios espirituais. Outro exemplo disso pode ser visto na orientação de Paulo aos casais da igreja de Corinto. O apóstolo, tratando da vida íntima do casal, orientou, dois pontos, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por meio de não terem domínio próprio. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. O que Paulo estava tentando dizer? Que um casal não deveria se privar da vida sexual por muito tempo, nem mesmo sob o pretexto de dedicar-se à oração. Por que não?
porque assim haveria risco de alguém ser tentado e, por falta de controle sobre o desejo, acabar caindo. Alguns acreditam que a única forma de manter o maligno distante é com oração. Entretanto, o apóstolo, falando pelo Espírito de Deus, aponta que, nesse caso, somente oração não é suficiente para proteger o matrimônio. É lógico que Paulo não estava desmerecendo a oração, mas, inegavelmente, ele se recusava a espiritualizar o que era natural. Assim também, os pais devem instruir seus filhos nas questões naturais, como nas espirituais. E no que exatamente consiste isso? Destacaremos alguns aspectos dessa educação natural. Mas primeiro, compartilharemos um exemplo que destaca a importância da educação paterna em áreas do desenvolvimento natural dos nossos filhos. Por Luciano. Quando eu e meus irmãos estávamos na fase da pré-adolescência, tivemos, certo dia, uma grande surpresa ao chegarmos em casa. O televisor da sala havia desaparecido. Fomos os 3 filhos indagar ao papai o que tinha acontecido com a TV. Depois da pergunta feita pelo Adriano, meu irmão mais velho, fomos notificados que o televisor havia sido vendido e que não havia planos para comprar outro. Naquele dia, papai baixou um decreto, determinando que iríamos aprender a ler. Além da leitura bíblica diária, que já era uma obrigação, teríamos que passar a ler um livro por semana. A princípio, nenhum de nós gostou daquilo. Mas o que era chato no início deu lugar ao hábito, que por sua vez deu lugar ao prazer. Hoje, ao olhar para trás, sou muito grato pela decisão de meu pai. Quando atingi a maioridade, já tinha lido centenas de livros. O velho, como carinhosamente o chamávamos, na maior parte do tempo pelas costas, vivia repetindo: quem lê mais, pensa melhor, fala melhor, escreve melhor e vive melhor. O hábito da leitura nos levou a um aprendizado prático que nos ajudou muito na vida. E não foi somente nas questões espirituais. Essa foi a razão pela qual, e não apenas iniciativa, como também exigia que meus filhos, enquanto cresciam, lessem bastante. Esse também foi o motivo pelo qual a Kelly e eu os levamos a entender a importância de aprenderem outro idioma, o inglês. Em tempos de globalização, dominar uma língua mundial pode determinar acesso a muitas oportunidades profissionais, sem falar no crescimento em todas as áreas. Os pais devem orientar seus filhos em relação a várias coisas. Destacaremos a seguir algumas delas. Escolhas e decisões. Escolhas são necessárias e inevitáveis e trazem sempre consigo uma sequência, ônus ou bônus. O próprio Deus trabalhou esses conceitos com os israelitas. 2 pontos. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual
passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio, capítulo 30, versos de 15 ao 20. A declaração divina, coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, não significa que o Senhor determinaria o que o seu povo desfrutaria. Ela aponta para o fato de que sempre haveria duas opções diante deles: a vida e o bem, ou a morte e o mal. E, na sequência, o Criador adverte que as escolhas dos israelitas é que determinariam as consequências. Se eles escolhessem amar e obedecer a Deus, se dariam bem. Se, porém, escolhessem desobedecê-lo, se dariam mal. À semelhança do Pai Celestial, os pais terrenos também devem preparar os filhos para fazer as escolhas corretas na vida. Escolhas levam a consequências, tanto boas quanto ruins, e Deus orienta seu povo assim. O mesmo exemplo deve ser seguido pelos pais terrenos. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria. Adquira o entendimento. Não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Provérbios 4, versos 3 ao 6. A maioria dos conselhos no livro de Provérbios retrata o fato de que escolhas geram consequências. Por esse motivo, encontramos orientações sobre a importância das boas escolhas e as advertências acerca das más escolhas. Destacaremos apenas algumas delas, a título de exemplo. Há instruções sobre confiar no Senhor, capítulo 3, versos 5 e 6. Honrá-lo com os bens, Provérbios 3, 9 e 10. E a importância da sabedoria, Provérbios 2, do 2 ao 11, e Provérbio 3, do 13 ao 18. Também há advertência sobre a mulher adúltera, Provérbio 2, do 16 ao 19. Não negligenciar o bem, Provérbio 3, 27 e 28. O comportamento dos ímpios e maus, Provérbios 4, do 14 ao 17. Os danos do adultério, Provérbios 5, do 3 ao 14. O risco de ser fiador, do Provérbios 6, do 1 ao 5. A preguiça, Provérbios 6, do 6 ao 11. E a maldade, Provérbios 6, versos 12 ao 15. A forma de tratar as pessoas. Somos seres sociais. E a Bíblia é um livro que trata de relacionamentos. Nos 10 mandamentos, temos 4 que retratam o relacionamento do homem com Deus e 6 que tratam do relacionamento do homem com os seus semelhantes. É impressionante quão abundantes são as orientações bíblicas sobre relacionamentos interpessoais. Não podemos criar filhos numa bolha. Quando o Senhor criou Adão, o primeiro homem, reconheceu que não era bom que ele ficasse só e providenciou uma esposa para ele. Provérbios adverte:
O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Provérbio 18, verso 1. Fomos programados no projeto divino da criação para o convívio social. Essa é a razão da abundância de ordenanças e orientações bíblicas sobre a maneira de nos relacionarmos com nossos semelhantes. Tiago, em sua epístola, deixou claro que a fé em Cristo não é compatível com uma forma errada de tratar as pessoas. Dois pontos. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Tiago 2, capítulo 1, Tiago 2, capítulo 2, verso 1, 8 e 9. Isso é muito sério para ser ignorado. Estamos escrevendo a pais cristãos que desejam reproduzir os princípios bíblicos na vida de seus filhos. E a forma de tratar os outros merece atenção. O próprio Senhor Jesus ensinou muito acerca do modo em que devemos tratar as pessoas e conectou o entendimento do tratamento que damos aos outros com o princípio de escolhas e consequências. Não julguem para que não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida em que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, de 1 ao 2. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem a eles, será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiveram medido, vocês serão medidos também. Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38. A didática de Cristo era clara, direta e objetiva. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Mateus 7,12. Trata-se da lei da semeadura e da ceifa. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas 6,7. O apóstolo Paulo também denominou esse princípio como lei de dar e receber, em Filipenses 4,14. O ponto principal não é apenas evitar uma colheita ruim ou garantir a boa. A maneira de lidarmos com as pessoas também irá afetá-las. Seria egoísmo tratar os outros apenas pensando em que com isso nos afeta. Por outro lado, seria irresponsável não ensinar as consequências de nossos atos. Jesus, em seus ensinos, citou orientações do livro de Provérbios. Portanto, sustentou e validou, para o nosso tempo, a importância de dar atenção tanto ao comportamento como aos relacionamentos interpessoais. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar um lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados.
porque todo aquele que se exalta será humilhado, e os que se humilham será exaltado. Lucas, capítulo 14, verso de 8 a 11. Os pais devem ensinar seus filhos a comportar-se adequadamente em público. É mais do que preocupar-se com etiqueta e protocolo. Estamos falando de princípios. Preocupa-nos observar uma nova geração sem reverência pelo que é sagrado, sem respeito pelos mais velhos, sem consideração ao próximo. Educação começa em casa. Mas o que transmitir normas de procedimento e conduta, devemos comunicar aos nossos filhos os princípios que nos levam a agir como agimos. Por Kelly. Nossa filha Lisa estudou música por 9 anos em uma escola que ficava no centro de Curitiba. Ela começou a estudar música aos 6 anos, e creio que esse episódio que relatarei se deu cerca de um ano depois. Lembro-me que sempre ficava impressionada com a empolgação que nossa filha demonstrava ao se dirigir para a instituição onde essas aulas de música aconteciam. Não importava o quão cedo ela precisava acordar. Uma manhã, estava sem carro, então fomos de ônibus para o centro da cidade. Era uma experiência nova para a nossa menina. Eu, assim como Luciano, cresci fazendo uso de transporte público. Na época, em nossas cidades, nos referíamos a ônibus como circular. Alissa estava achando a ideia interessante, e até chegarmos à estação Tubo, como é chamado o ponto de ônibus característico da cidade de Curitiba. Ela estava curtindo. Quando entramos no ônibus cheio de pessoas, sem lugar para nos sentar, com um mix de distintos odores, ela começou a reclamar. Dizia que o ônibus estava fedido, que queria se sentar. Ela manifestou seu conforto de todas as formas possíveis, fazendo uso de palavras, caretas, suspiros. Sim, temos uma menina com arte nas veias, e o drama faz parte. Entretanto, identifiquei ali uma oportunidade de ensino. Anunciei que a partir daquele dia, iríamos utilizar o ônibus com mais frequência. Adotamos o meio de transporte para nossa locomoção para as aulas de música e de cidadania. A cada nova viagem ensinava algo para ela. Falava sobre o valor das pessoas, mostrava como muitos acordavam cedo e se dirigiam para o trabalho. Os maus odores nem sempre são uma opção. Muitos não conseguem comprar um bom desodorante. Pude ensiná-la a dar o lugar para os mais velhos e resistir aos desconfortos sem fazer careta ou reclamações. E a lição mais importante: aproveitar aquele tempo para marcar com amor a vida das pessoas, com gentileza, um sorriso e uma palavra. A Alissa se tornou uma evangelista. Ela cedia o lugar com alegria. Foi um projeto bem-sucedido. Ofícios e habilidades. As escolhas de vida devem ser feitas pelos filhos, não por seus pais. Não negamos isso. Contudo, embora a decisão de quem irão se casar pertença aos filhos, cabe ao pai orientá-los, a partir do ensino de princípios, ajudando-os a fazer uma boa escolha. Semelhantemente, na questão profissional, a escolha também pertence a eles. Mas isso não significa que os pais não possam orientar e preparar seus filhos quanto a isso. Apesar de nenhum filho ser, biblicamente falando, obrigado a seguir a carreira ou ofício dos seus progenitores, vemos um retrato de comportamento paterno que aparece repetidamente nas Escrituras Sagradas. Pais que ensinavam um ofício aos seus filhos. Aliás, vale ressaltar que nos tempos antigos era normal que o filho aprendesse o ofício de seu pai. O próprio Jesus foi chamado tanto de filho do carpinteiro, Mateus 3,55, como também foi chamado de carpinteiro, Marcos 6,3.
Isso aponta para que o fato de que antes do seu ministério, Jesus foi tanto um aprendiz José, como depois exerceu o mesmo ofício que o seu pai terreno. Por outro lado, encontramos no Antigo Testamento o exemplo de um pai chamado Lameque, que teve 3 filhos que não necessariamente reproduziram o ofício paterno. Cada um deles desenvolveu uma aptidão diferente. Gênesis 4, 19 ao 22. Embora o texto também revele que depois passaram a ensinar suas mesmas atividades aos filhos, focar esse aspecto nos ajuda a ter o equilíbrio de não sermos pais que forcem a escolha do ofício daqueles que geramos e criamos. Atualmente, a maioria dos pais não tem aptidão para treinar os filhos nas profissões que eles almejam. Não podem cooperar para que eles alcancem isso. Podemos ser mais eficazes nesse papel. Desde oferecer-lhe o encorajamento necessário a lutarem por seus sonhos, até fazer investimentos financeiros. Por Kelly. Meus pais não tiveram condições de bancar escolas particulares, nem o colégio, muito menos a faculdade. Nossa condição não permitia isso, e éramos 3 filhos. Eles não podiam sequer bancar um curso de inglês, mas nos encorajam a trabalhar cedo para que, com a nossa própria renda, pudéssemos investir nisso. E também nos orientaram a ler muito e não negligenciar as oportunidades acessíveis de aprendizado e crescimento. Podemos ajudar os filhos a se prepararem para o futuro mesmo que não tenhamos muitos recursos financeiros. Mas, até mesmo nessa área, podemos nos organizar. Nós fizemos um investimento num fundo de previdência desde que nossos filhos eram bem novos. Não tínhamos muitas condições quando começamos a fazer isso, mas decidimos priorizar um investimento de R$ 80 mensais para cada um deles. Renunciamos às outras coisas que não deveriam concorrer com o lugar de importância que esse investimento tinha. Sacrificamos passeios e diversão, mas nunca negociamos o investimento daquele fundo. Quando cada um dos dois completou 18 anos de idade, tínhamos recursos para enviá-los para a faculdade fora do país. Pois além dos estudos em si, também havia a questão da experiência cultural e linguística que gostaríamos que ambos tivessem. Parece-nos que mesmo diante de tanto avanço tecnológico no mundo moderno, os pais estão se tornando cada vez mais omissos na educação dos filhos. Não estamos falando apenas sobre comunicação de valores e bons modos. Educação é algo abrangente. Quando ainda não havia escolas no modelo como temos hoje, a alfabetização acontecia em casa. E muitas outras práticas eram ensinadas pelos pais no sentido de preparar seus filhos para a vida. Começamos a ensinar os nossos filhos sobre casamento, família e criação de filhos, mesmo quando ainda eram solteiros. Fizemos isso porque a melhor hora de aprender sobre o assunto é antes de casar-se, não depois. Procuramos também infundir-lhes a visão correta de um casamento duradouro e dos critérios que deveriam envolver a escolha do futuro cônjuge. Ensinamos sobre como lidar com dinheiro, desde a ideia de que se profissionalizarem até formas alternativas de gerar renda, bem como administrar o que se tem e investir corretamente os recursos. Nós o treinamos com a visão de juntar primeiro e gastar somente depois, evitando dívidas e compulsões de consumo. Trabalhamos com eles os valores da generosidade e da simplicidade e do contentamento. Esses princípios certamente irão norteá-los e protegê-los. Contudo, a maioria dos filhos cresce sem direção de vida por parte dos pais. Devemos dar a eles a clareza de um destino e as ferramentas que os auxiliarão nessa jornada. Estabelecendo limites.
Educação é algo abrangente, e isso envolve o estabelecimento de limites. O que você sente quando vê uma criança pequena fazendo manha no corredor do supermercado? Dando um tapa no rosto de um adulto? Dando ordens aos mais velhos? Esperneando e dando um espetáculo de birra? Francamente, sentimos compaixão dessa criança por duas distintas razões. A primeira é a falta de limites, demonstrada desde cedo. Trará problemas para o seu futuro. E a segunda razão é porque a criança não é culpada de tal comportamento. O que lhe falta? Crianças não se educam sozinhas. Elas precisam de ajuda. E isso envolve tanto a educação, que estabelece os limites, como a correção, que os fortalece. A criança que não recebe orientação de comportamento está entregue a si mesma. E a palavra de Deus garante que essa criança envergonhará a sua mãe. Provérbios 29:15. Os limites precisam ser estabelecidos para que elas saibam por onde e como prosseguir. Assim como quando viajamos em uma estrada com neblina intensa durante a noite, as faixas de sinalização nos confortam, trazendo clareza de por onde seguir. Do mesmo modo são os limites na educação dos filhos. Vimos que a Bíblia estabelece esse mesmo paralelo quando fala de educação dos filhos. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. O resultado de caminhos devidamente apontados? O texto sagrado responde: e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Como estabelecer limites? Os responsáveis pela educação da criança precisam falar a mesma língua, trabalhar com os mesmos parâmetros. Então, pai e mãe precisam decidir conjuntamente o que importa para eles. A Bíblia apresenta com clareza muitos aspectos do comportamento que o casal implementará como estilo de vida familiar por amar e desejar honrar a Deus. Os princípios bíblicos para nós, pais cristãos, são inegociáveis. No entanto, naquelas áreas em que a Bíblia não é tão específica, quais serão os valores a serem transmitidos? Quais comportamentos serão aceitáveis? Cada família sentirá a necessidade de definir e ajustar limites em detalhes como o comportamento à mesa, o tempo e os tipos de entretenimento, etc. Estando os pais de acordo, precisam se certificar de que todos os cuidadores da criança trabalharão em cooperação com os limites estabelecidos. Avós, babás, professores ou quem quer que seja que coopere com o cuidado ou supervisão da criança. Vale ressaltar que, quando pensamos em comportamentos aceitáveis, normalmente tomamos como base a experiência que tivemos em nossa própria casa, no convívio com nossa própria família. Portanto, considerando que pai e mãe vieram de lares diferentes, os ajustes serão inevitáveis. Em nossa casa também foi necessário efetuar esse tipo de ajustes. Por Kelly. Amo pensar nas Escrituras com a ótica apresentada pelo salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Minha conversão se deu quando eu tinha 15 anos. E o grupo de jovens do qual eu fazia parte costumava fazer vigílias de oração nos montes. Recordo-me de algumas vezes sentir-me tão amedrontada quando íamos, nas madrugadas, e os lugares onde o acesso requeria uma boa caminhada em meio à mata escura. Que medo de pisar em uma cobra, em algum esterco ou mesmo em um buraco.
Quanto alívio quando alguém apontava o caminho com uma lanterna. Eu particularmente gostava de ter luz logo à minha frente, onde colocaria os meus pés. O mesmo conforto será trazido na jornada de nossos filhos à luz da palavra. Como comunicar limites? A comunicação dos limites aos nossos filhos deve envolver pelo menos 3 elementos especiais: a consistência, 2, a clareza, 3, a repetição. Quanto à consistência, é importante compreender que, quando os limites são estabelecidos pelos pais, eles serão transmitidos durante todo o processo de crescimento da criança. Ou seja, os limites não podem ficar mudando toda hora. É necessário ter consistência. Ela é um trilho claro para toda a vida. Em relação à clareza, vale destacar: criança se sentirá segura quando as regras são apresentadas de forma inteligível. Não se deve presumir bom senso ou maturidade para que elas apliquem regras específicas a ambientes ou circunstâncias que, ainda que compreendidas por um adulto, na visão delas não acusam a mesma similaridade. Por exemplo, sempre que um lugar diferente for frequentado pela família, é importante que os pais expliquem aos filhos, de forma específica e compreensível, como e talvez por que eles devem se portar. Por Luciano, recordo-me de comunicarmos aos nossos filhos pequenos quais eram nossas programações de família e também de ensiná-los como deveriam se comportar em cada lugar. Quando íamos à igreja, falávamos que a igreja é um lugar muito especial para a nossa família, porque amamos a Deus e que nos reuniríamos com os nossos irmãos e irmãs na fé para celebrar ao Senhor, prestando-lhe culto. Então, ensinávamos que a igreja é um lugar de reverência. Esclarecíamos que ela era diferente de um parque, onde crianças podem correr, brincar e se sentir livres. Instruíamos que eles ficariam conosco e em silêncio, e somente quando necessário deveriam se comunicar falando baixinho. Quando iam para as reuniões do Ministério Infantil, nós os ensinávamos como deveriam se portar, respeitando as pessoas, ajudando a recolher os brinquedos e sendo bons amigos com as outras crianças. Nossa filha Lissa estudou música desde pequena, numa instituição que recomendava que ela assistisse a concertos de músicos clássicos. Eu a levava às audições, e as regras foram introduzidas para todas as crianças, que de modo admirável se comportavam muito bem em permanecendo quietinhas durante as apresentações, aplaudindo no momento certo. Elas sabiam que durante uma apresentação ninguém circulava no auditório e seguiam todos os limites apresentados, porque as regras foram comunicadas com firmeza e clareza. Conduzindo-se dessa forma, é possível aos pais ver os filhos respeitando esses limites em qualquer tipo de ambiente. Quanto à repetição, é honesto dizer que, à semelhança de outros pais, muitas vezes nós também nos sentíamos cansados por ter que repetir tantas vezes as mesmas falas. Achávamos em alguns momentos ser quase impossível que os nossos filhos não se lembrassem de uma recomendação. Em momentos como esse, respirávamos fundo e, com amor, apresentávamos novamente aquele mesmo princípio. E depois de novo, e se necessário, mais uma vez. Por Kelly. Lembro-me, algumas vezes, sentar-me a mesas tão bem arranjadas e ficar desesperada por não saber o que fazer com tantos talheres e taças. Procurei aprender o funcionamento de uma mesa posta em aulas de etiqueta que me proporcionaram clareza e segurança. Mas confesso que, várias vezes, quando surgiu uma nova situação, mesmo após o aprendizado, eu não me lembrava se deveria começar com os talheres de dentro ou de fora. Qual taça correta, qual tipo de bebida. Então me ocorreu
que se como adultos esquecemos detalhes relevantes, as crianças também se esquecem. Sejamos pacientes. Muitas vezes, em vez de falar sobre um limite, fazíamos perguntas relacionadas e lembrávamos quando a resposta nos poupava uma nova situação. O processo de educação, somado ao exemplo e à disciplina, assuntos que trataremos nos próximos capítulos, são de suma importância na preparação de nossos filhos. Perguntas para reflexão. Pergunta número 1. A educação dos filhos se dá por preceitos claros que devem ser transmitidos pelos pais. Envolve tanto o aspecto espiritual como natural. Como você avalia seu desempenho em cada uma dessas áreas? Pergunta número 2. Você se considera um pai ou uma mãe que ensina os seus filhos a fazerem escolhas ou apenas tem escolhidos por eles o tempo todo? Pergunta número 3. Além de orientar as escolhas, você diria que ensina os seus filhos sobre as consequências que as escolhas geram? Pergunta número 4. Você educa seus filhos para uma vida sociável? Tem preparado eles para o convívio com as diferenças e discordâncias? Pergunta 5. Você já tem algum plano ou até mesmo já tenha feito algum movimento em relação à futura formação profissional dos seus filhos? Pergunta número 6. Você diria que é um pai ou uma mãe que define limites claros para seus filhos? Pergunta número 7. Se sim, acredita que tem conseguido comunicá-los de modo eficiente?